Beleza. E aí, gente, eu queria pedir para vocês, assim, como a gente está em poucos alunos e a gente vai fazer esse esquema de ir resolvendo questões juntas, né? E tudo mais. Se vocês puderem realmente interagir, porque senão eu lendo e eu respondendo. E para exercício, acho que a gente tem que realmente exercitar essa parte de comentário e tudo mais. Então, por favor, e quem puder ligar o microfone, quiser interagir por microfone, é mais gostoso. Eu acho que a gente tem um aproveitamento melhor. Então, podemos começar? Beleza. Eu trouxe agora, para essa primeira aula, as 5 primeiras questões do Enem 2021. Eu vou compartilhar a tela, porque eu tirei um print, depois eu compartilho com vocês essa apresentação, tá? E eu separei a resolução de questões em etapas, que é como eu resolvo as questões. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu não vou conseguir abrir a apresentação, porque senão eu não vejo o chat, tá bom? Então, vou deixar assim mesmo. Todo mundo consegue ver? Beleza. Esse aqui é um modelo da prova azul, mas de qualquer jeito tá aqui o link. Vamos começar com a questão 1. Acho que todo mundo já viu, né, como é um esquema de prova. Vou até abrir aqui o Enem, né? Questões divididas. Tem o inglês, geralmente o inglês vem antes. Aí são 5 questões. E depois vem as questões em espanhol. Lembrando, gente, por favor, quando vocês forem preencher o gabarito, lembrem que é ou, tá? Então, as 5 primeiras perguntas, vocês respondendo espanhol, vocês vão responder a questão 1, o gabarito na 1, tá bom? Bom, vamos começar. Alguém quer ler? Não tem problema a pronúncia, gente. A gente está aqui realmente para trabalhar juntos. Ninguém? Acho que não. Chat, microfone. Gente, para treinar mesmo. Mas se não, tudo bem, eu posso ler. Mas é que senão só eu vou ficar falando aqui para vocês. Acho que não, né? Tá, eu vou ler essa primeira. E aí, se alguém quiser ler a segunda, ou alguém lê as questões aqui. Acho que pode ser assim, então. Bom, questão 1. A gente sempre tem esse modelo, um textinho e a pergunta depois. Sempre. Bom, se reunieron en un volumen todas las entrevistas dadas por el poeta y dramaturgo Federico García Lorca. Lorca concedió 133 entrevistas. Leyéndolas, se sabrá que estaba por detrás de la poética del escritor andaluz. Sobre su obra, declaró en una de ellas: no he sido nunca poeta de minoría. He tratado de poner en mis poemas lo de todos los tiempos, lo permanente, lo humano. A mí me ataca lo humano. Es el elemento fundamental en toda obra del arte. Y en otra dijo: hoy no interesa más que una problemática, lo social. La obra que no sigue esa dirección está condenada al fracaso, aunque sea muy buena. En su última entrevista de junio de 1936,
Lorca se muestra profético. Ni el poeta, ni nadie tiene la clave y el secreto del mundo. Quiero ser bueno. Sé que la poesía eleva y creo firmemente que si hay un más allá, tendré la agradable sorpresa de encontrarme con él. Pero el dolor del hombre y la injusticia constante que emana del mundo y mi propio cuerpo y mi propio pensamiento me evitan trasladar mi casa a las estrellas. Aí a pergunta é: esse trecho da resenha de um livro de entrevistas concedidas por Federico Garcia Lorca tem por finalidade: A. Ressaltar as atrações do entrevistado por questões místicas. Divulgar a comoção das elites com as obras do entrevistado. A B, né? C. Salientar o compromisso do entrevistado com as questões sociais. D. Mostrar a atualidade das obras poéticas e teatrais do entrevistado. E E. Criticar o interesse do entrevistado por particularidades da vida humana. Primeiro, alguém entendeu o texto? Ou alguém não entendeu o texto? Sejam sinceras, gente, por favor. Gente? Rose e Dene, que ligaram o microfone já. Beleza, Slaine. Obrigada pela resposta. Entendi um pouco, beleza. Bom, qual que é o processo, assim, que eu acho que é um bom processo para a gente acertar a questão, né, para a gente conseguir responder? Muito pouco, tranquilo. É um texto complexo mesmo. Então, a primeira coisa que eu vou indicar para vocês são links que vocês podem ver na internet para começar a buscar. Então, a gente tem os dicionários, a gente tem esses 2 dicionários que eu vou colar o link aqui no chat. Um que é a tradução, a outra é um dicionário com significado mesmo. E um site de conjugação de verbo. Para a gente ter mais familiaridade com a língua, é legal você procurar algumas palavras no dicionário, porque são algumas palavras que aparecem sempre. Você não precisa procurar todas as palavras que você não sabe, mas é legal nesse começo, assim, realmente procurar o que vocês têm dúvida. Aí eu vou focar em algumas coisas que eu grifei aqui, né? Leyéndolas é a conjugação do verbo ler, que é o verbo ler, né, em português, e se sabrá é a conjugação do futuro do verbo saber. Então, se a gente entra nesse site aqui de conjugação, ó, é esse aqui, aí você coloca o verbo ler. Aí tem a conjugação em todos os tempos, né? E aí tem o gerúndio, que é leyendo. E a mesma coisa acontece com o verbo saber. A gente viu que é sabrá, aí tá aqui, ó. Opa. Oh, meu Deus. Tá aqui, terceira pessoa do futuro. Isso é só para vocês começarem a ter mais familiaridade com o espanhol mesmo. Aí, em relação ao dicionário, nadie, né? Essa palavra aqui, ó, gente, vocês veem meu mouse, né? Ni el poeta, ni nadie, é uma palavra que aparece muito frequentemente. Então, essa é legal
começar a lembrar do significado dela, mas a gente vem aqui, então, no tradutor e coloca nadie. Nadie é ninguém. Então, se vocês quiserem já anotar, não sei se vocês estão anotando no caderno ou alguma coisa, é uma palavra para a gente não esquecer, porque ela aparece bastante. Vou até colocar aqui no chat. Vocês veem, né, quando eu faço isso? Bem, beleza. Tá. Agora que a gente já fez isso, esse reconhecimento da língua em si, vamos ver a pergunta. Esse trecho da resenha de um livro de entrevistas concedidas por Federico Garcia Lorca tem por finalidade. Então, igual você vai responder uma questão de interpretação de texto em português. Qual que é a finalidade disso que a gente leu? Como as alternativas são em português, vai pela alternativa. Então, ressaltar a atração do entrevistado por questões místicas. Aqui, ele não usa a palavra mística uma vez, né? Então, assim, já sabemos que talvez não seja legal essa. Divulgar a comoção das elites com a obra do entrevistado. Ele não fala aqui em nenhuma vez da reação das pessoas, né? Eu acho que isso é legal, ó. Ele sempre fala Joe, tipo assim, tudo que ele usa é em relação a ele. Então, isso é importante a gente ter pelo contexto mesmo, não pelo espanhol em si. Salientar o compromisso do entrevistado com as questões sociais. Esse aqui, os trechos que eu grifei aqui, olha o que ele fala. A mí me ataca lo humano, es elemento fundamental em toda obra de arte. Aí, ele colocou aqui, ó, questões sociais. Essa parte que eu grifei aqui embaixo, hoy não interessa mais que uma problemática, lo social. Então, ele já deu uma ênfase aqui mesmo, né? Eu acho que essa frase se traduz como hoje não interessa, nada mais interessa que uma problemática, o social. Aí a D, mostrar a atualidade das obras poéticas e teatrais do entrevistado. Ele não falou de teatro, né? E ele não falou de atualidade também. Então, acho que, né, dá para descartar essa aqui. E o E, criticar o interesse do entrevistado por particularidades da vida humana. Ele fala, né, do a mim me ataca lo humano e tudo mais. E então, assim, eu ficaria entre a C e a E. O que vocês acham? Beleza. A Moara disse que ela também ficaria entre a C e a E. A Dani responderia a E. A Slane a C. Posso pedir para... Beleza, você pensou na C de cara. Tá, a gente está entre a C e a E. A Dani respondeu que ela escolheria a E. Por que você escolheria a E? Tipo assim, fui mais levada pela parte do texto que fala, cadê? Peraí. Bem aqui o mundo secreto e tal. Aí eu pensei, vai que seja as particularidades, eu não sei. Porque questões sociais, ele só fala basicamente uma vez, mas pode ser que eu tenha entendido errado. Não, beleza.
E Moara e Slane, alguém quer falar por que escolheria C? Ou alguém quer comentar por que escolheria C? Acho que não. Ou estão escrevendo, não sei. Principalmente para aquela parte do texto que ele fala: Hoy me interessa mais que uma problemática, lo social. Essa parte aqui, né? Beleza. Legal. Eu acho que assim, devido ao que vocês falaram, a C ficaria mais porque a gente focou nas questões sociais e a E nessas particularidades da vida humana, né? Eu acho que foi isso que as meninas falaram. E eu também ficaria com essa dúvida. Então a gente tem que voltar na pergunta, gente. Esse trecho da resenha de um livro, concedidas por Federico Garcia Lorca, tem por finalidade. Vamos ler a C de novo. Então vai. Esse trecho da resenha de um livro de entrevistas concedidas por Federico Garcia Lorca tem por finalidade salientar o compromisso do entrevistado com as questões sociais. Esse trecho da resenha de um livro de entrevistas concedidas por Federico Garcia Lorca tem por finalidade criticar o interesse do entrevistado por particularidades da vida humana. A diferença, se tivesse só, esse trecho tem por finalidade falar sobre o interesse por particularidades da vida urbana, da vida humana. Só que ele usa criticar. E aqui não é uma crítica, né? Se a gente lê de novo, a gente vê que, assim, não está falando, o autor, o Federico Garcia Lorca, ele critica, ele fala sobre a vida humana e isso é bom, ou ele fala sobre a vida humana e isso é ruim. Ele fala sobre a vida humana e as suas questões. Então, na C, não dá um juízo de valores, fala só assim, salienta o compromisso do entrevistado com as questões sociais. Então, só fala que, o Federico Garcia Lorca escolhe e se interessa em falar sobre as questões sociais. Então, seria a C. Deu para entender? Deu? Lendo o texto e respondendo a pergunta, vocês acham que, assim, o texto sem espanhol dificulta muito? Beleza, Emily. Como todas as questões são de interpretação de texto, a gente vai ter que fazer realmente esse trabalho em todas as questões. Ficou em dúvida entre duas alternativas? Lê o texto de novo e lê a pergunta inteira, porque eu acho que facilita na hora de responder. Vamos tentar fazer mais uma. A questão 2. Alguém quer ler? Já abriram o microfone? Ninguém quer ler, gente? Acho que não.
Bom, vou ler de novo e aí a gente trabalha essas juntas. Bom, questão 2, um texto, o título é Amuleto. Lo único cierto es que llegué a México en 1965 y me planté en casa de León Felipe y en casa de Pedro Garcías. Y les dije, aquí estoy para lo que gusten mandar. Y les debí de caer simpática, porque antipática no soy, aunque a veces soy pesada, pero antipática nunca. Y lo primero que hice fue coger una escoba y ponerme a barrer el suelo de sus casas y luego a limpiar las ventanas. Y cada vez que podía les pedía dinero y les hacía compra. Y ellos me decían con ese tono español tan peculiar, esa musiquilla distinta que no los abandonó nunca, como si encircularan las zetas y las cs y como si dejaran a las heces más huérfanas y libidinosas que nunca. Auxilio, me decían, deja ya de trasear por el piso. Auxilio, deja esos papeles tranquilos, mujer, que el polvo siempre se ha venido con la literatura. Aí vem a questão. No fragmento do romance, a uruguaia Auxílio narra a experiência que viveu no México a trabalhar voluntariamente para 2 escritores espanhóis. Com base na relação com os escritores, ela reflete sobre A. Variação linguística do espanhol. B. Leio mais devagar. Beleza. A gente vai ler o texto de novo, então vou ler mais devagar. B. Sujeira dos livros de literatura. C. Distintas maneiras de acolher do mexicano. D. Orientações sobre a limpeza das casas dos espanhóis. E. Dificuldades de comunicação entre patrão e empregada. Vou ler o texto de novo, então. Vou ler mais devagar. Agora a gente vai tentar responder direto. Então, prestem atenção no texto, leem as questões de novo, aí vocês falam quais vocês acham que é. Pode ser? Então tá, vou ler o texto. Amuleto. Lo único cierto es que llegué a México en 1965 y me planté en casa de León Felipe y en casa de Pedro Garcías. Y les dije, aquí estoy, para lo que gusten mandar. Y les debí de caer simpática, porque antipática no soy, aunque a veces soy pesada, pero antipática nunca. Y lo primero que hice fue coger una escoba y ponerme a barrer el suelo de sus casas, y luego a limpiar las ventanas. Y cada vez que podía, les pedía dinero y les hacía compra. Y ellos me decían con ese tono español tan peculiar, esa musiquilla distinta que no los abandonó nunca, como si encircularan las zetas y las cs, y como si dejaran a las heces más huérfanas y libidinosas que nunca. Auxilio, me decían, deja ya de trasear por el piso. Auxilio, deja esos papeles tranquilos, mujer, que el polvo siempre se ha venido con la literatura. Bom, no fragmento do romance, a uruguaia Auxílio narra a experiência que viveu no México ao trabalhar voluntariamente para 2 escritores espanhóis. Com base na relação com os escritores, ela reflete sobre A. A variação do espanhol. B. A sujeira dos livros de literatura. C. Distintas maneiras de acolher do mexicano. D. Orientações sobre a limpeza das casas dos espanhóis. E E. Dificuldade de comunicação entre patrão e empregada. De primeira, assim, qual a alternativa que vocês escolheriam?
A Dani escolheria a Emily escolheria a E, a Moara escolheria a A. E aí, se vocês quiserem justificar, por quê? Vocês escolheriam a A ou a E? Eu espero não ter entendido errado, mas eu acho que aqui embaixo ele fala sobre as letras, tipo zetas. Eu acho que é Z, se eu não me engano. Aí então, se ele fala sobre as letras, então ela fala sobre variação no espanhol. Legal, interessante. Eu espero que seja. Legal, a Slane falou essa mesma coisa dos Zs, né? Que são as zetas, tá certo? É isso mesmo. Se a Emily quiser escrever por que ela acha que é a E, para a gente poder então trabalhar em relação. Enquanto isso, gente, justamente, olha só que perfeito. Eu trouxe de primeira porque eu iria no chute. Beleza, Emily. Então vamos ver como que a gente faz com um chute, mas um chute um pouco mais consciente, assim. A Dani e a Slane comentaram do Z. Aqui eu trouxe para a gente lembrar as letras do por extenso. Então, comentou da Z, que são zetas, arrasou. Ele fala também, ó, las Cs e las S's. C é o C que a gente tem em português também, e S, mesma coisa. Então, ele falou das letras. Uma coisa que é importante a gente prestar atenção é assim, então vamos pensar que é a alternativa A. Vamos fazer com a A e com a E. Variação linguística do espanhol. A Uruguai Auxílio reflete sobre a variação linguística do espanhol. Nesse parágrafo aqui, justamente no que a Dani comentou e a Slane também, ellos me decían con ese tono espanhol. Tono é tom, né? Espanhol. Já falou espanhol, a gente já fica ligada. Justamente porque aqui na pergunta fala assim: ela vai explicar a experiência de viver com 2 escritores espanhóis. Então, beleza. Esse tono espanhol, então esse tom espanhol peculiar e musiquija, alguém sabe o que é? Pelo contexto, pelo jeito que é escrito, alguém chuta o que é? Musiquinha. Uma musiquinha distinta. Então, se é um tom peculiar, um tom espanhol peculiar e uma música distinta, e aí fala de como ele fala a Z, a letra Z, a letra C e a letra S, isso tem relação com a variação linguística, com a língua mesmo, certo? E aí, que a Emily comentou que seria o chute, volta é uma das coisas que você consegue voltar no enunciado para ver, ó, dificuldades de comunicação entre patrão e empregada. Aqui ela fala que, ó, a Uruguai Auxílio narra a experiência que viveu no México ao trabalhar voluntariamente para 2 escritores espanhóis. Então, ela não foi ser uma empregada.
Então, é mais essa questão de vocabulário, tenta voltar sempre num enunciado. Dito isso, acho que chegamos na resposta, né? Que é a alternativa A. E aí, deu para entender? Vocês fizeram um raciocínio, assim, perfeito. Ir pelas palavras que vocês sabem, focar na pergunta e na alternativa para voltar no texto. Lembrando que, para saber algumas palavras, pode sempre voltar aqui no dicionário, né? Então, tem alguma dúvida, e por curiosidade mesmo, se quiser saber, tipo, polvo, que pra gente seria polvo. A gente pode procurar aqui e aparece aqui. É pó. Pó, poeira. Beleza. Podemos passar para a próxima? Emily, deu para entender? Fez sentido? Beleza. Questão 3. Alguém quer ler? Acho que é a última questão que a gente vai fazer. Dani, ganhou coragem? Ou ainda não? Próxima aula. Ainda não. Tá bom. Próxima aula, então. Alguém quer ler? Não, né? Tudo bem, gente. Vou ler, então. Questão 3. Hoy, en cuestión de segundos, uno es capaz de conocer la vida de individuo o las actividades que lleva a cabo sin necesidad de contacto personal. Las RRSS tienen la poderosa virtud de convocar concentraciones de gentes con idearios comunes y generar movimientos como la primavera árabe, por ejemplo. Bajo ese parámetro, cualquier incidente puede ser inmediatamente reportado por grabación o filmación, por lo que a los aparatos celulares, más allá de su utilidad en términos de conversación, habría que calificarlos como la guillotina del siglo XXI. Así es. Son estos los que han pasado a convertirse en artefactos con cuyo uso se han develado conversaciones, acuerdos, negociaciones, chantajes y un sinfín hechos que han dado curso a procesos de naturaleza legal e investigativa que han tumbado gobiernos, empresas, empresarios, políticos y que incluso han servido en un caso reciente para que un inocente recupere su libertad tras 4 años de injusto encierro. Aí é a pergunta. O texto trata da evolução inerente às funcionalidades de recursos tecnológicos. A expressão la guillotina del siglo XXI destaca que os celulares de hoje podem A. Oferecer recursos com funções múltiplas. B. Reunir usuários com ideias semelhantes. C. Divulgar informação instantânea. D. Organizar movimentos sociais. Ou E. Assumir utilidade jurídica. De cara, qual que vocês responderiam? A. Oferecer recursos com funções múltiplas. É uma cara letra E. Por causa disso, eu acho que é igual a guilhotina, ou seja, vai julgar alguém. Legal. B ou D? Reunir usuários com ideias semelhantes ou D, organizar movimentos sociais? Ninguém marcaria C. Ou alguém marcaria C?
Ninguém. Bom, esse texto é mais difícil. Vocês concordam? Assim, foi o que eu mais tive dificuldade. Acho que é um vocabulário mais difícil. Pode falar dele. Eu achei mais fácil. Você achou mais fácil? Mas não sei, é porque, por mais que no texto tenha as coisas das alternativas, quase todas têm, na verdade. Mas o trechinho que ele separa ali lá, a guilhotina, é bem mais específico. Entendi. Ó, legal. Então vamos por esse método assim que você pensou. A guilhotina, mesmo jeito, né? Mesma palavra que em português. E a guilhotina tem esse conceito, né, de julgar alguém. Legal. Com isso em mente, vamos ver as opiniões, as alternativas. O texto trata da evolução inerente às funcionalidades e recursos tecnológicos. A expressão guilhotina do século XXI destaca que os celulares hoje podem oferecer recursos com funções múltiplas. No próprio enunciado já tem que ele fala, ó, o texto fala sobre as funcionalidades dos recursos tecnológicos. Então, é uma coisa mais geral. Só que o que ele pergunta é de um trecho específico, né? É a expressão a guilhotina del siglo XXI. Então, acho que assim, tenta colocar um igual. Vamos colocar aqui, ó, no parágrafo. Bajo ese parámetro, cualquier incidente puede ser inmediatamente reportado por grabación o filmación, por lo que a los aparatos celulares, más allá de su utilidad en términos de conversación, habría que calificarlos como una guillotina del siglo XXI. Moara, você que responderia A. Você acha que dá para a gente igualar a expressão a guilhotina do século XXI com oferecer recursos com funções múltiplas? Tipo, com o celular oferecer isso? Pensando no significado que a Dani comentou de a guilhotina julgar, né? Tipo, dá para entender que, assim, o oferecer recursos com funções múltiplas é em relação aos celulares, não a expressão em si? Ou não deu para entender? Bom, vou passando para as outras. Se ficar qualquer dúvida, podem perguntar, beleza? A B é reunir usuários com ideias semelhantes. Aí, essa e a D de organizar movimentos sociais e a E de assumir utilidade jurídica, a B e a D são semelhantes, né? Eu acho que quem colocou, a Emily colocou a D, foi pela Primavera Árabe, que te levou a movimentos sociais? Sim, beleza. Faz sentido mesmo. Para isso, gente, a gente tem que voltar nesse trechinho específico. Então, pensar na expressão La guillotina del siglo XXI. Vamos ler o último parágrafo de novo. Así es, son estos. Así es, então, tipo, é assim. Son estos los que han pasado a convertirse en artefactos. Os celulares se transformam, né, em artefatos con cuyo uso se han develado conversações, acordos, negociações, e aí a gente tem que ficar de olho no vocabulário. Chantajes e um sinfim de hechos
que se han dado curso a procesos de naturaleza legal e investigativa que han tumbado gobiernos, empresas, empresarios, políticos, y que incluso ha servido en un caso reciente para que un inocente recupere su libertad tras 4 anos de injusto encierro. Então, esse último parágrafo é explicando essa expressão, a guilhotina del siglo XXI. E aí, a gente foca em palavras específicas que têm a ver com as alternativas. Não falou de movimentos sociais nesse último parágrafo, né? E não falou de ideias semelhantes. Isso falou mais no comecinho. Para explicar essa expressão, falou de chantagem, processo de natureza, que é natureza legal e investigativa. Vocês sabem o que é tumbado? Ou vocês chutam o que é tumbado? Tumbado, governos, empresas, empresários, políticos. Derrubaram, perfeito. Então, são chantagens, processos de naturezas legais e investigativas que derrubaram governos e que serviram para que um inocente recuperasse a sua liberdade. Se a gente for, então, voltar nas alternativas, usou muitos termos jurídicos, né? Então, a resposta seria a alternativa E. Deu para entender? Ficou alguma dúvida? As meninas que não tinham respondido a E, deu para entender? Deu, Emily. Que bom. Aí, deu sim? Beleza. Gente, ficaram 2 questões, a 4 e a 5, para a gente responder aula que vem. Deixa eu parar aqui a gravação, porque já deu 1 hora, né? E aí, como foi esse esquema de aula? Primeiro, ficou alguma dúvida em relação às questões, a como resolver? Não? Ah, que bom que você gostou, Dani. Fico feliz. Tudo certo, Slane, que bom. Moara, que bom que deu para entender. Beleza, Rose. Em relação a esse esquema de aula, da gente ir resolvendo, como é muita interpretação, realmente a gente tem que se acostumar a ler o texto em espanhol e a conseguir achar as palavras que fazem sentido com as alternativas em português. Vocês gostaram desse esquema de, então, a gente fazer resolução de exercício todas as aulas? Vocês querem alguma coisa específica que eu traga para vocês? Alguma dúvida? Beleza. Então, a gente vai continuar nesse esquema. Se alguém quiser sugerir alguma coisa, beleza. Se vocês tiverem algumas dúvidas específicas, podem me mandar mensagem, podem me trazer, que aí a gente vai aos poucos. Aos poucos também vocês se sentem mais livres para participar e para responder e para perguntar mesmo
Se vocês forem se sentindo mais à vontade, podem ligar o microfone também. Acho que é isso. E eu queria sugerir para vocês uma coisa que eu acho gostoso fazer e para a gente ter cada vez mais familiaridade com a língua é escuta uma música em espanhol, vê uma série, um filme em espanhol. Se vocês tiverem sugestões e quiserem se passar também, tem uma série que chama Valéria, que é uma série bem legal, bem bobinha, assim. Se tiver cansado de estudar e quiser dar uma pausa, pode ser RBD, eu amo. Foi assim que eu comecei a gostar de espanhol. Ah, que bom, Dani, que você adora séries em espanhol. Tem alguma sugestão que você queira dar? Então, ó, sugestões. RBD, que a Emily deu. Soy Luna. Beleza. Tem, tem uma que veio. Beleza, Islane. Beijo. Violeta. Essa Valéria é legal assistir também, gente. Vou colocar aqui. La Reina del Flow. Nossa, a Dani realmente aqui, ó. O que a vida me roubou. Meu Deus do céu, gente. Arrasaram, Emily. Eu vou colocar também essas sugestões para todo mundo ter acesso. E aí a gente pode também sugerir músicas. Eu vou trazer umas sugestões de músicas para vocês. Adoro série que parece novela. E aí, para vocês realmente ouvirem e criarem mais familiaridade com a língua. E é uma língua linda também, então dá para aproveitar mesmo. Acho que é isso. Se quiserem falar alguma coisa, gente. Mas também tá na hora de almoçar, né? Beleza? Obrigada, gente. Beijos. Até daqui 15 dias nos vemos.